Uma outra reação que nós vemos aqui diante da manifestação do poder de Jesus foi a reação dos cidadãos de Gadara, que creio que foi a mais lamentável de todas, né? Quando os pastores foram na cidade e falaram daquilo que tinha acontecido, as pessoas estavam ali agora vendo o ex-endemoniado, e eles falaram: olha, o homem está livre, porque saiu um monte de demônio dele, mas só que o demônio entrou nos porcos e perdeu-se toda a manada, se perdeu toda a vara de porcos. E aí, não sei se os donos dos porcos estavam ali, mas eles olharam aquilo, viram o endemoniado, não prestaram atenção no endemoniado, no ex-endemoniado, mas prestaram atenção no quê? No prejuízo, né? Pensaram: mas espera aí, por causa de um homem, por causa de uma alma, eu perdi tudo isso. E se era o dono dos porcos que estava ali, quem sabe ele influenciou as pessoas. É verdade, onde se viu uma coisa dessa? Você teve um prejuízo muito grande, porque Jesus apareceu por aqui. E o que eles falaram para Jesus, prezados? Senhor, por favor, dá licença, retira-se dos nossos termos. Nós não queremos o Senhor na nossa região. A presença do Senhor nos trouxe prejuízo, então nós não queremos o Senhor na nossa cidade, nós não queremos o Senhor na nossa casa, nós queremos que o Senhor vá embora. Prezados irmãos, esses homens não viram a libertação que houve. Jesus certa vez disse assim: uma alma vale mais do que o mundo todo. Salmo 48, parece versículo 8, diz assim: nem todos os bens desse mundo poderiam pagar o preço de uma alma. Eles estavam achando que os bens materiais deles era muito maior do que a vida daquele homem. Por quê, prezados? Porque estavam invertendo os valores. E eu acredito, meus irmãos, que existem muitas pessoas neste mundo que não querem Jesus nas suas vidas, porque eles terão que mudar a sua fonte de renda, eles terão que deixar de trabalhar naquilo que eles estão trabalhando. Muitas pessoas às vezes não querem Jesus nas suas vidas, porque estão na jogatina. Existem hoje muitos cristãos, muitos crentes, que estão no tigrinho aí. Há poucos dias eu fiquei sabendo de uma pessoa que o pastor da igreja falou sobre o tigrinho e que tem muitos crentes no tigrinho, e ela disse: ainda bem que eu não sou daquela igreja, gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão. Muitas pessoas estão sendo levadas, muitas pessoas estão suicidando porque perdem o controle da sua vida financeira, porque estão praticando, estão fazendo coisas, estão ganhando a vida de uma forma que é contra a palavra de Deus. Então, prezados, muitas pessoas hoje não querem saber de Jesus, não querem se unir à igreja, não querem seguir ao Senhor Jesus, porque a fonte de renda, da onde eles tiram o seu lucro, é ilícito, e isso é contra a vontade de Deus. Então eles dizem: não quero Jesus na minha vida, Jesus vai mexer na minha vida financeira, e eu não quero isso na minha vida. Eu não sei se eu contei aqui, mas quando eu estava lá em Ourinhos, na igreja presbiteriana renovada, eu tinha um colega chamado Elias, e nós conseguimos levá-lo para a igreja, e ele era dono de um bar. E dentro de poucos dias ele falou: fechei o bar. E eu sabia que ele tinha família, tinha filhos.
Falei, daí, mas o que você vai fazer agora? Não, Jesus vai resolver para mim, porque eu não vou, como crente, eu não vou ficar tocando o bar, porque isso aí é contra a palavra de Deus. A Bíblia diz, ai daquele que embebeda o seu companheiro, ai daquele que embebeda o seu próximo. E ele largou, porque ele estava querendo servir ao Senhor. Até hoje ele serve ao Senhor, está na congregação cristã do Brasil. Então a pessoa, meus irmãos, que realmente quer Jesus na sua vida, ele vai tomar uma atitude. Ele não vai fazer como o cidadão de Gadara, falar para Jesus, vai embora, nós não queremos você, nós queremos que o Senhor vá embora da nossa vida. Por quê, meus prezados? Porque Jesus colocou um fim naquilo que era ilícito. Alguém pode perguntar, mas pastor, mas Jesus não podia ter impedido que os demônios entrassem nos porcos? Por que Jesus permitiu isso? Jesus era judeu, seguia a lei de Deus. Então aquilo que estava acontecendo ali era uma coisa ilícita. Então Jesus não estava preocupado. E todos aqueles que estavam conduzindo aqueles porcos eram gentios, eram povos pagãos que haviam estado agora na nação de Israel, como eu disse antes. Então, prezados, a reação do cidadão de Gadara foi uma reação de rejeição a Jesus. Se em algum dia da nossa vida, prezados, nós tivermos que deixar uma fonte de renda ilícita para seguir a Jesus, que saibamos de uma coisa: Jesus tem poder para resolver a situação. Jesus tem poder de ajudar você a fechar aquela porta e vai abrir uma porta muito maior, aleluia, porque Ele vê o nosso coração, Ele vê a fé no seu coração e as portas vão se abrir. Esse amigo meu, Elias, esse colega, ele dentro de poucos dias estava trabalhando em outro lugar já, nunca passou falta de nada, graças a Deus, aleluia. Prezados,